Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Salmo 84. Salmo 84. Uma das perguntas que eu mais tenho escutado nestes últimos dias é como vai ficar a igreja. Muitos pastores aflitos perguntando: será que o povo vai voltar? Outros dizendo: tem muita gente que está gostando mais de ficar em casa, sentado num sofá macio, ou até deitado, enquanto participa do culto online. E penso que nesta hora é fundamental a gente refletir qual a importância da igreja, do templo, do culto, da reunião dos santos, da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Eu confesso que eu não tenho nenhum temor. Aqueles que são de Deus amam a casa de Deus. Esses não abrirão mão de estar na presença de Deus junto com o povo de Deus. O salmista, no Salmo 26, verso 8, ele diz: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. No Salmo seguinte, Davi, no Salmo 27, no verso 4, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. E ele, agora, o salmista vai expressar, embora Calvino, Lutero, Spurgeon tenham afirmado que o Salmo 84 tenha sido escrito por Davi, na sua Bíblia aí está escrito Salmo dos Filhos de Coré. E eu quero crer que esse título aqui está certo. Então nós vamos ler o Salmo 84, porque o Salmo 84 trata desse assunto. Esta é uma palavra para a igreja evangélica brasileira e no mundo todo, diante do isolamento social, da pandemia que nos afastou da casa de Deus, presencialmente. O que vai acontecer daqui para frente? Acho que esse salmo tem uma palavra para todos nós, não só para você que veio, mas para aqueles que estão aí nos acompanhando, em casa. Então vamos lá, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor é da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja Deus. Irmãos amados, quem escreveu este salmo, seja os filhos de Coré, como está aqui, seja Davi, como pensaram outros,
O templo de Jerusalém ainda não tinha sido construído. Mas Davi já havia trazido a Arca da Aliança para o Monte Sião. E ali a tenda do tabernáculo é o local onde o povo reuniu ao redor para adorar a Deus. As caravanas se formavam. A cada parada que eles estacionavam para um tempo de refrigério, a caravana engrossava ainda mais e eles subiam para Jerusalém, chamada Casa de Deus, Tabernáculo de Deus, onde o povo cantava louvores a Deus, onde o povo oferecia sacrifícios a Deus, onde o povo ouvia a palavra de Deus. Esta peregrinação era profundamente feliz, alegre. E essa é a atitude de um crente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Poderíamos dividir esse salmo em 3 partes bem distintas. Primeiro, o distante, saudoso da casa de Deus, que está indo para a casa de Deus. Eu fico imaginando que muitos irmãos que não estão vindo estão com muita saudade da casa de Deus. É a primeira parte do salmo. A segunda parte do salmo é esta viagem esperançosa rumo à casa de Deus. O distante saudoso, versos 1 a 4. Esse viajante esperançoso, versos 5 a 8. Mas agora chegaram na casa de Deus. E aqui o último ponto é a presença radiante de Deus na sua casa, versículos 9 a 12. Eu espero que você que está aí nos acompanhando esteja com saudade da casa de Deus. Eu espero que você viaje apressadamente para a casa de Deus. E eu espero que você e nós aqui tenhamos uma visão da presença manifesta de Deus na sua casa. Pois bem, amados, como é importante isso? Deixa eu lhes contar 2 fatos bem singelos. A minha mãe era uma mulher crente. Quando eu nasci, ela já era convertida. Morava na região rural. E a minha mãe tinha 3 filhos menores. Eu era o caçula. E ela viajava todo domingo, fazia sol ou chuva, 6 quilômetros a pé, com 3 crianças. 2 montadas num cavalo, e a terceira, caçula, sou eu, no colo dela. 6 quilômetros a pé. Quantas pessoas hoje têm carro, tem metrô, tem Uber, tem táxi, tem tudo, e às vezes arranja desculpas para não vir à casa de Deus. Ronaldo Lidório, que vocês conhecem tão bem, quando estava em Gana, certa feita ele reuniu as pessoas de várias aldeias para passar uma semana onde dava instrução bíblica a essas pessoas. E depois de instruí-las durante uma semana, termina aquela conferência levando todas aquelas pessoas a decorarem 3 versículos da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia impressa ainda. Ronaldo depois traduziu o Novo Testamento para aquela língua, mas eles não tinham ainda a Bíblia na linguagem deles. E uma irmã voltou para casa 3 dias a pé, 3 dias. Para surpresa do Ronaldo, aquela irmã retorna a Coni. E o Ronaldo ficou muito surpreso e disse: mas o que aconteceu? Por que a senhora voltou? 3 dias a pé. Ela respondeu: é porque eu esqueci um dos 3 versículos. Mas a senhora voltou 3 dias a pé porque a senhora esqueceu um versículo? É exatamente isso. A palavra de Deus é muito importante para ficar perdida nos caminhos da vida. Ah, irmãos amados, como nós deveríamos amar a casa de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto, que é a felicidade desse adorador, expressando o seu prazer de estar na casa de Deus. Primeiramente,
O adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Olha comigo aí o versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Agora preste bem atenção nisso. Não é a geografia, não é o espaço físico, não são os bancos almofadados, não é o ar-condicionado, não é a ornamentação, não é nada disso que nos atrai. Esse lugar é maravilhoso, essa casa é preciosa, porque aqui está Deus, é a presença dEle, é a glória dEle, é a manifestação dEle, é a manifestação da graça dEle aqui, irmãos. É por isso que nós amamos essa casa. Mas notem mais, quando você vem para o culto, você vem porque aqui tem instrução, aqui tem palavra de Deus, aqui a Bíblia é aberta, aqui a Bíblia é lida, aqui a Bíblia é exposta, aqui a Bíblia é aplicada. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quantas vezes eu vim para a igreja por compromisso. Isso me faz lembrar daquela historiazinha da mãe que ia acordar o filho todo domingo. Aliás, todo dia, o menino era difícil levantar da cama, que era uma coisa. Aí chegou domingo de manhã, a mãe, acorda filho, acorda filho, mãe, não, acorda filho, mãe, não, acorda menino. Ô, mãe, mas por que eu devo acordar? Meu filho, porque hoje é de domingo, e segundo que o senhor é pastor da igreja. Tem gente que só sai da cama para vir para a igreja na base da ferroada. Aqui tem instrução, amado. Quantas vezes você vem quebrado, você vem às vezes doente, você vem às vezes com problema, com um nó na garganta, e você chega aqui, tem palavra de Deus, tem consolo de Deus, tem bálsamo de Deus, tem bálsamo de Gileade, tem cura para a sua alma. O que aconteceu com Isaías no capítulo 6, ele estava num momento de angústia, ele vai na casa de Deus, ele contempla a glória de Deus, a santidade de Deus, um novo horizonte se abre para a vida dele. Mas quando você vem para a casa de Deus, aqui é lugar de comunhão, aqui você encontra seu irmão, preciosa é aos olhos do Senhor essa reunião. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aqui você encontra o irmão, tem uma palavra boa, aqui você dá um abraço, agora não pode, mas daqui a pouco vai poder. Um olhar, um abraço, uma palavra, um testemunho, um compartilhamento. Somos uma família, somos um rebanho, somos um povo, irmãos. Nós não podemos abrir mão da casa de Deus. Mas vejam vocês, que este homem é despertado não é apenas pela casa, mas o verso 2 deixa isso claro: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Notem aí duas coisas importantes. No verso 1, ele chama Senhor dos exércitos, e ele está tratando da transcendência de Deus. Mas agora, ele fala deste Deus como Deus vivo. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E se você ler no versículo 3, ele chama Deus de Rei meu e Deus meu, ou seja, esse Deus é transcendente, está assentado num alto e sublime trono, mas Ele é o seu Deus, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o seu Deus pessoal, Ele é o Deus que olha para você, que conhece você, que ama você, que cuida de você, que protege você, que consola você, que restaura você, que perdoa você, que reaviva você. Ele é o seu Deus. Esse é o momento de nós nos encontrarmos com o nosso Deus. E o que você encontra mais nessa casa? Note comigo o verso 3, que você encontra duas coisas aqui quando você vem para a casa de Deus. Primeiro, você encontra refúgio, segurança. Você sabia, irmão, que quando você está em comunhão com a igreja, você está protegido? Por exemplo, deixa eu ilustrar isso. Lá em 1 Coríntios 5, Paulo diz que disciplina para uma pessoa faltosa. Lembra daquele rapaz que teve aquele terrível pecado de coabitar com a mãe, a madrasta dele?
E Paulo ordena que aquele moço fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito fosse salvo. Ou seja, uma pessoa fora da comunhão da igreja, ele está entregue a Satanás. Quando você está na comunhão da igreja, você está protegido, você está guardado. E ele diz: andorinha encontrou casa, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Aqui é lugar que você encontra acolhida, aqui é lugar que você encontra proteção, aqui debaixo da aliança, debaixo da bênção de Deus, você é resguardado de males, de perigos, de ameaças, de tentações, de terrenos escorregadios. Aqui é lugar para você trazer seus filhos, aqui é lugar de você criar a sua família, aqui é o lugar para você encontrar proteção de Deus para você e para a sua casa. Mas o que esse homem encontra na casa de Deus? Ele encontra redenção. Olha aí o versículo 3 ainda: eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Preste atenção que ele não fala altar no singular, ele fala altares, está no plural. Por quê? Porque ele está pensando no tabernáculo que estava lá no Monte Sião. E no tabernáculo tinha 2 altares. Primeiro tinha um altar de bronze, era o altar do sacrifício, era onde o animal era imolado e oferecido. Esse altar de bronze aponta para a cruz. Aqui na casa de Deus você escuta a palavra de Deus, e aqui você olha para a cruz, aqui você olha por aquilo que Cristo fez por você, aqui você olha para o sangue vertido, para a sua redenção, aqui você encontra perdão, você chega arrebentado, você chega culpado, você chega esmagado pelo peso dos seus pecados, e você olha para a cruz, e o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado, e você encontra salvação no altar de Deus. Mas o outro altar era o altar de incenso, que representava as orações que subiam à presença de Deus, aquele lugar que você fala com Deus, aquele lugar que você ora, aquele lugar que você intercede, aquele lugar que você recebe a oração, aquele lugar de conexão com o Altíssimo por meio da oração. Que bênção é estar na casa de Deus. Mas vejam vocês, irmãos, que o adorador é despertado pelo seu deleite de cantar louvores a Deus. Olha o verso 4 comigo: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E eu gosto dessa expressão, louvam-te perpetuamente, porque nem você nem eu, pelo fato de sermos crentes, estamos blindados. Temos lutas, o pastor agora há pouco orou, tem gente desempregada, tem gente com síndrome de pânico, tem gente com depressão, tem gente que foi infectado pelo Covid-19, tem gente que tem parentes allegados que partiram. Na semana passada, pastor Arival, uma pessoa muito querida nossa da Luz para o Caminho, pegou o Covid e morreu. O irmão do Serjão, principal cameraman nosso, estavam de luto semana passada. Dor na alma, lágrimas nos olhos. Mas quando você está na casa de Deus, apesar da doença, apesar da enfermidade, apesar do luto, apesar do desemprego, apesar da crise financeira, apesar da crise mundial, você tem motivos de louvar a Deus. Você louva a Deus, não só quando está tudo bem, você louva quando está doente, você louva quando tem problema, você louva quando tem crise, porque você louva perpetuamente. É Deus quem põe esse cântico de louvor nos seus lábios. Mas, amados, há uma segunda verdade agora. Então, eu disse que é a saudade da casa de Deus, é isso que ele falou até agora. Agora é a caminhada para a casa de Deus. Eu espero que você que está aí nos acompanhando pela internet, não fique só sentindo saudade, não. Está na hora de voltar, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Então vamos ver a caminhada. Alegre para a casa de Deus, a despeito das adversidades. Primeira coisa que é importante, veja você no verso 6 comigo, que ele diz assim: o qual passando pelo vale árido. O que é esse vale árido? Se você conhece a geografia, rumo a Jerusalém, você sabe que Jerusalém está dentro de um deserto. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, enquanto lá embaixo, no pé da serra, para subir,
está a 400 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo do planeta Terra. Ali é um deserto com montanhas e vales profundos, rochedos, perigosos, ameaçadores. Mas nessa região, em alguns lugares, havia uma árvore chamada de álamo, ou balsameiras choronas. E aquelas balsameiras choronas destilavam água como se fossem lágrimas caindo. E daí esse vale foi chamado também de vale de choro, vale de dor, vale de lágrimas. Eu estou dizendo que é amável ir para a casa de Deus, mas muitas vezes, enquanto caminhamos para a casa de Deus, nós caminhamos por vales de lágrimas, de choro, o que o salmista chamou de vale árido. Mas como nós atravessamos esse vale? Primeiro, quando a nossa força está em Deus e não em nossos recursos. Olha comigo o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Irmãos, nós não chegamos aqui, nós não caminhamos para a casa de Deus porque somos fortes, não. Aliás, nós caminhamos para a casa de Deus porque nós somos fracos e precisamos de força. Nós não somos autossuficientes. Mas você é muito feliz, mas muito feliz mesmo, se a sua força não está na tonalidade, na força dos seus músculos, na capacidade da sua inteligência, se a sua força não está no seu dinheiro, se a sua força não está na sua posição social, se a sua força não está no título e na honra da sua família, mas se a sua força está em Deus. É Deus que é a nossa força. Se Deus é a sua força, você é muito feliz. Mas notem vocês, agora em segundo lugar, como é que nós caminhamos por esse vale? Quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Note comigo no verso 5 o seguinte: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Eu gosto dessa imagem, desta figura, porque os pés estão no vale, mas no coração o caminho está aplanado. Para que você tenha os pés no vale e tenha o coração com o caminho aplanado, significa que houve um milagre. Porque você teve aí uma reação transcendental. O que é o normal do homem? Se o pé está no vale, o coração desce para o vale também. Está mal, então estou triste. Sofri um baque financeiro, estou triste. Estou abatido. Estou capitulado. Está passando uma crise na família, então estou abatido, estou arrasado. O coração está no vale. Perdi o emprego, bom, perdi a alegria da vida, o coração vai lá para o vale. Se a sua força está em Deus, diz o salmista, mesmo que os seus pés desçam lá para o fundo do vale, no seu coração está tudo plano, tudo plano, tudo plano. Porque a sua força está em Deus, você reage transcendentalmente. Mas mais do que isso, como é que você atravessa esse vale? Quando você faz das próprias lágrimas uma fonte de consolo para outras pessoas. Olha o verso 6, o qual passando pelo vale árido, ou vale de choro, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Meu amado irmão, deixa eu lhe dizer algo tão precioso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é sádico, Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Mas se Ele nos permite passar por um sofrimento, Ele vai nos consolar, com um propósito, para que ali na frente, a gente console outra pessoa, que estiver passando pela mesma situação que nós passamos, com as mesmas consolações com que Ele nos consolou. Ou seja, você não vai ser apenas um receptáculo do consolo, você vai se transformar num canal do consolo de Deus para outras pessoas. Você vai transformar o vale árido num manancial. É o que o texto está dizendo. Oh, queridos irmãos, quantas pessoas que diante das tragédias da vida
se transformaram numa bênção para o mundo. Vou citar apenas um exemplo. Fanny Crosby, a maior compositora evangélica de todos os tempos, compôs 9.000 hinos. Essa mulher ficou cega na 6ª semana de vida, viveu 92 anos. A cegueira dela não a fez mergulhar num poço escuro de depressão e desespero e amargura, mas ela transforma aquele vale escuro e árido num manancial para milhões e milhões de pessoas. Quando é que nós podemos passar por esse vale árido? Como? Nós podemos passar por ele quando nós somos reabastecidos e reabastecidos e reabastecidos diariamente por Deus. Olha o versículo 7, parte A: vão indo de força em força. Se dependesse de mim, sabe o que eu pediria para Deus? Ô Deus, me dá uma B12 na veia aqui para durar um ano. E eu assim, vou ficar assim, abastecido um ano inteiro. Aí não preciso nem orar mais, nem ler a Bíblia, nem ir para a igreja, porque estou assim, no topo. Não é assim que Deus faz. O maná tinha que ser recolhido todo dia. Você vem para a igreja hoje, Deus reanima você, amanhã você precisa vir de novo. Você leu a Bíblia hoje, amanhã você tem que ler de novo. Se orou hoje, amanhã você tem que orar de novo. Meu irmão, caminhada com Deus é assim. Você precisa depender de Deus todo dia, todo dia, todo dia. Você vai indo de força em força. Tem hora de Deus, acabou, já estou na reserva já, Senhor, o tanque já está acendendo a luz vermelha. Meu Deus, eu não aguento mais. E Deus vem e enche o tanque de novo. Vão lá, meu filho, vão lá, meu filho, vão lá, meu filho, desanima não. Vão lá, meu filho, é de força em força. Mas aqui é maravilhoso que nós passamos por esse vale árido, convictos e certos de que vamos chegar no destino. Olha o versículo 7, parte B: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É claro que Sião aqui, primariamente falando, era Jerusalém. As caravanas rumavam para Jerusalém. Era o momento de estar no santuário, no tabernáculo, para adorar a Deus. Mas para nós, Sião tem também uma conotação espiritual e escatológica. Significa o seguinte: nenhum de nós que passou pelo altar da cruz e que passa pelo altar do incenso de comunhão com Deus vai ficar para trás, ninguém vai ficar prostrado no caminho. Todos nós que fomos alcançados pela graça, chegaremos diante de Deus em Sião e habitaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Bendito seja Deus. Mas eu quero concluir a última parte desta mensagem. Agora, não só saudade da igreja, não só caminhada rumo à igreja, mas agora chegamos lá e vemos a glória do Deus presente na igreja. E algumas lições são preciosas para nós, porque sabe, irmãos, a maior necessidade nossa é conhecer a Deus, saber quão grande o nosso Deus é, quão maravilhoso Ele é, quão lindo Ele é, quão magnífico Ele é, quão digno de adoração Ele é. Então preste atenção em algumas lições do texto. Primeira delas: este Deus que você encontra é o Deus que responde às suas orações. Olha o verso 8 e 9 comigo. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Oh, irmãos, quantas vezes Deus já escutou a sua oração? Deus já aliviou o seu fardo. Deus já enxugou as suas lágrimas. Deus já aprumou você. Porque Ele escuta o clamor do aflito. Ele não rejeita o coração quebrantado. Então venha e traga a sua súplica. Então venha e fale com Ele. Esta casa é chamada casa de oração para todos os povos.
Por meio de Jesus o caminho foi aberto, você é um sacerdote real, você tem livre acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Fale com este Deus, Ele está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele pode mudar o curso da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, da sua igreja, da história dos homens. Ele é o Deus que responde orações. Segundo lugar, este Deus é mais desejável do que os melhores e maiores prazeres que o mundo pode oferecer a você. Quanta gente que às vezes, não, vou para a igreja, não, hoje tem uma festa legal, vai ter tanta coisa legal lá, e vai ter tanta coisa lá, e as pessoas ficam iludidas, ludibriadas pelo brilho do mundo, pela sedução do mundo, pelo glamour do mundo, pelas ofertas do mundo, pelos prazeres da carne, pelas aventuras desta vida, pela fascinação da riqueza. E o salmista está dizendo o seguinte: olha, um dia na tua casa, nos teus átrios, vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Você passa pelas ruas de São Paulo, ontem eu passei e olhando as calçadas cheias, o povo no happy hour da vida, cantando, celebrando, rindo, bebendo, se divertindo, e parece que a vida está pulsando ali, mas quando essas pessoas, via de regra, retornam para casa e botam a cabeça no travesseiro, não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia na alma. Mas se você está na casa de Deus, aqui a alegria verdadeira está presente, é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Bendito seja Deus. Aqui você tem alegria verdadeira. É o que diz o versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro ser um porteiro da igreja, estar na porta da casa do Senhor, a experimentar o melhor que o mundo tem para me oferecer, diz ele. Mas notem mais, irmãos. Notem, em terceiro lugar, esse Deus é digno de ser adorado por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Olha o verso 11 comigo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Isso é o que Deus é. Agora veja o que Ele dá. O Senhor dá graça e glória. Olha como é que ele lida com as suas orações. Bem nenhum sonega os que andam retamente. Pense na figura do sol. Nós gravitamos ao redor do sol, pois nós giramos em torno de Deus. O centro do mundo não é você, é Deus. Pense no sol. O sol é necessário para fotossíntese, para transformação, pois Deus é aquele que transforma a sua vida. Pense no sol, fonte de vida e de energia, pois é isso que Deus faz. Pense no sol. O sol traz luz, direção. É isso que Deus faz. Deus é sol. Mas Deus é escudo. Ele protege você. Ele blinda você. Ele se põe na frente quando os dardos do maligno são jogados em cima de você. Que coisa linda. Deus é sol e escudo. Como sol ele revela quem eu sou, mas como escudo ele mostra quem ele é. Como sol ele desnuda o meu ser, mas como escudo ele protege o meu ser. Como sol ele revela a minha insignificância, mas como escudo ele revela a sua suficiência. Como sol ele evidencia os meus pecados, mas como escudo ele esconde os meus pecados. Porque Deus é sol, ninguém pode esconder-se dele. Porque Deus é escudo, podemos esconder-nos nele. Deus é sol e escudo. Mas Deus dá graça e glória. Graça agora, glória no futuro. Graça para enfrentar a vida, glória para receber a recompensa. Você tem em Deus não só graça agora, você tem glória amanhã. Este é o seu Deus que você encontra na casa de Deus. E por isso, o salmista consegue encerrar com esta exultação. E é com esta exultação que nós gostaríamos que você também olhasse esse salmo. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia.
não é um que confia no seu dinheiro, não é um que confia na sua saúde, não é um que confia no seu conhecimento. Feliz é o homem que em ti confia, ó Senhor dos exércitos. Você confia em Deus? Você tem saudades da casa de Deus? Você tem pressa para voltar à casa de Deus? Você tem expectativa de encontrar o Deus glorioso na casa de Deus? Que Deus nos ajude, nessa circunstância de pandemia, a meditar neste salmo, que revela saudade da casa de Deus e saudade do Deus da casa de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.